Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Palavras. É a nossa estreia hoje e para abrilhantar o nosso canal mais ainda, hoje nós estamos com um escritor aqui que está bombando em todos os momentos aí, publicou seu livro recentemente, o segundo na verdade, que é o Reginaldo Sales. Reginaldo, seja bem-vindo, estreando o nosso canal, vai dar assim um boom maravilhoso por ser você o primeiro, e eu agradeço muito pela sua disponibilidade, né, em estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Eu estou realmente muito honrado, muito feliz de estar sendo o primeiro a ser entrevistado aqui no canal Entre Livros e Palavras. Muito obrigada. Então, vocês viram que eu fiz um pequeno vídeo falando sobre o livro e que eu queria entrevistar o autor. Até coloquei, né, que eu era dessas sou dessas, na verdade, que gosto de falar com o autor quando eu leio um livro, porque eu entro na história e fico fazendo fico aqui trabalhando na minha imaginação. E aí, Reginaldo, eu li o seu livro realmente é maravilhoso, a gente vai conversar sobre ele logo, logo, mas antes eu queria que você contasse um pouco da sua vida, quem é o Reginaldo Sales, né, aqui na cidade de Tocantinópolis, e contar um pouco da sua história, e aí depois, e como foi que você chegou nesse livro aqui? Ah, sim, olha, eu sou Reginaldo Rodrigues Sales. Eu nasci em 7 de dezembro de 1969 em um lugar chamado Batateiras, município de São Félix de Balsas, no Maranhão. Mas lá eu só fiz nascer. Eu não conheço lá. E meus pais migraram para cá em agosto de 1971, quando eu não tinha nem 2 anos de idade ainda. Eu vim no colo. Eu nunca mais voltei por lá. Então eu passei minha vida toda aqui. Eu fiz meus estudos primários lá na escola Pio 12, que hoje já está até fechada. Sim. O antigo ginásio na escola Padre Juliano Moretti. E o antigo segundo grau no colégio Dom Orione. E mais tarde formei em ciências contábeis pela Unitim, Universidade do Estado de Tocantins. Bem, a minha vida seguia normal, como de uma pessoa normal, até que um dia, em outubro de 97, eu sofri um acidente. Eu já estava casado desde junho de 95. 2 anos. Não tinha completado nem 3 anos ainda. Com a dona Lázara Maria. Está ali me olhando. Se eu não falar direito, olha lá. E aí, já tinha nascido nosso primeiro filho. E ela estava grávida do segundo. Seria uma moça. Aí o acidente. E mudou tudo. Foi um acidente de carro. Um acidente de motocicleta. Não. De repente, o que eu era, deixei de ser. Não andava mais, não sentia o corpo quase todo, só tinha mobilidade no braço esquerdo e nesse movimento de pescoço, como aliás estou até hoje. E realmente eu fiz uma cirurgia no hospital de base em Brasília e fui reabilitado lá no Sara Kubitschek. Lá no Sara Kubitschek o trabalho deles era para que eu aprendesse a viver da nova maneira, né? Como que o novo Reginaldo ia fazer a barba? Ele não fazia nada com a mão esquerda antes. Tive que aprender a escrever novamente. É como se estivesse nascendo novamente. Como é que o Reginaldo ia fazer xixi? Porque não tem mais o controle natural. Tinha que exercer um controle externo. Como é que o Reginaldo ia fazer cocô? Não tem mais o controle natural. Ele exerceu um controle externo. Veja o tamanho do trauma. Não é só porque você não anda, não. É porque ele muda tudo. E aí, então, no início foi muito difícil. O trabalho dos psicólogos muito importante, que eles me prepararam para enfrentar a situação. Eles não me iludiram. Não, Reginaldo, agora é isso aí. Você agora vai ter que achar bom, é assim. Não, tudo bem, eu vou achar bom, vou achar o jeito de acabar bom. Então, nos primeiros anos eu fiquei mais na cama, desde 2 anos. Mas aí eu comecei a
levantar a cabeça. Eu vi que eu tinha que me mexer, porque a dependência era grande demais. E é ruim, né? É difícil. Para me tirar dessa cadeira aqui e colocar na cama, 2 pessoas, uma agarrada nas pernas, outra agarrada aqui por trás. Para trazer de volta do mesmo jeito, para ir para o banheiro do mesmo jeito, enfim. Tinha que fazer uma escala. Os meus parentes, os irmãos, uma escala, porque tinha outra coisa. Não pode ficar na mesma posição, não. Você tem que mudar de posição de treino. E quem disse que eu virava? Eu que botava e ficava. Aí o plantão tinha que ser, inclusive, noturno. Imagina se isso era sustentável ao longo do tempo. Difícil demais, né? É. Então eu concluí que eu tinha o braço, né? Não tenho ainda, não. Então eu vou mexer. Aí comecei a buscar soluções. Né? A primeira coisa que eu arrumei foi essa cadeira, uma cadeira dessa que anda, né? Essa? Que anda, né? E aí eu fui buscando e com pouco eu tava conseguindo o impossível. Que é sair da cama pra cadeira sozinho. Aliás, eu podia ter um vídeo assim. Eu vi o vídeo, achei assim. Levei muito tempo para achar um jeito de resolver os problemas do banheiro, porque o banheiro era difícil. Quando eu tentava de um jeito, não dava. Tudo que eu tentei da primeira vez não deu certo, eu tinha que ajustar. Né? Aí não, tava quase dando certo, mas as pernas não ficavam para trás, lá tinha mudado, não. Foi, vamos mudar de novo. Até que um dia chegou a ideia certa. Né? E a casa você foi também adaptando aos poucos, né? Só pude terminar o banheiro no dia que eu achei o jeito, porque eu não sabia como é que ia ficar, né? Aí fui adaptar a casa, aumentei a casa, fiz um barracão que cobriu o lote todo logo, que é pra mim não me enganchar. Se tem um trem na frente aqui, ó, deu pelo outro lado, entendeu? De forma que aí eu era servidor público. Trabalhava na Secretaria da Fazenda do Estado da Tocantins. Aí aposentei. Mas acontece que lá o salário foi definhando, deram um jeito de dizer que nada era salário. Tudo era outra coisa. Sim. Aí não dava, aposentado não recebia. Ficou de tal jeito que os colegas não tiravam nem férias mais. Se tirasse, perdia dinheiro. Aí eu comecei a sentir o impacto disso. Aí eu pedi para voltar para o Estado. E o Estado não me quis mais. A junta médica oficial me reprovou. Não, tá tudo bem. Aí eu abri o escritório de contabilidade. Afinal de contas, contador, né? Abri o escritório de contabilidade. E isso lá em 2002. Aí comecei, se não tinha nenhum cliente. Mas não, é do zero mesmo. Aí um pouco estava cheio de cliente ao longo dos anos. Voltei ativo. Né? A Lada foi trabalhar comigo no escritório. Aí toquei esse escritório até 2018 agora. Quando eu passei do meu irmão, Zé Ronaldo, que trabalhava comigo há muito tempo. Não, vou largar a história de mão. O salário voltou ao normal. Né? Aí abri um comércio. Supermercado Salles. Fui pra lá, Marra Lázaro. Tocamos lá uns 2 anos, largamos também, entregamos pro filho. O Ito tá tocando lá, né? E hoje eu me dedico às letras. Exclusivamente às letras. E como foi esse processo dessa dedicação às letras? Como foi que você conheceu os livros, passou para esse mundo da leitura? É o seguinte, naquela primeira fase lá, quando eu fiquei mais na cama, que eu já falei aqui, eu li muito. Muito mesmo, porque eu ficava na cama, quando eu tinha o computador do lado aqui, na época a internet estava chegando, quando eu estava lendo jornal, estava lendo livro, né? Principalmente os nossos autores mesmo. Jorge Amado, José Lins do Rego. E foi aí que eu, de tanto ler, eu comecei a achar que eu poderia escrever um. Poderia escrever um romance. Isso é coisa de leitor. Comecei a achar que eu podia escrever um romance. Aí eu resolvi escrever meu primeiro romance, A Queda da Casa de Deus, inspirado no que aconteceu com a família de vizinhos lá. Eles moravam na reserva, nas terras que seria a reserva indígena, que eles pensavam que era deles, onde eram os campos da infância deles. Sabe, você pensar que aqui é o seu lugar e de repente não é mais? Não é mais. Aí de repente não era mais, eles tiveram que sair. E na saída teve uma tragédia ainda. Apareceu um maníaco lá e matou 3 ou 4 pessoas da família. E aí, esse caso serviu de inspiração no meu primeiro romance, A Queda. Por isso que o título é A Queda da Casa de Deus, né? No sentido de tragédia, tá entendendo? Sim. No sentido de tragédia. E também aquele livro, ele traduz os sentimentos dos que estavam deixando a terra, tá entendendo? E vindo para a cidade, né? Então, foi isso. Foi assim que eu comecei a escrever. Que legal. E aí esse livro, General do Sertão, como foi o início dele? Esse livro é o seguinte. Aquele primeiro livro, eu coloquei ponto final dele em junho de 2001. Junho de 2001. De lá para cá, eu tentei escrever outros livros. Mas
confesso que não foi para frente. Eu nunca me ferrava de alguma forma, eu não gostava por algum motivo, sabe? E às vezes eu desestimulava, né? E nós, escritores, assim, eu digo que eu já fiz alguns escritos, né? A gente gente, mas agora eu fui longe, né, de ver que eu sou escritora. Não, escritor que eu gosto muito de escrever, mas não tenho nenhum livro. A gente é crítico. Porque é aquilo que a gente escreve, a gente pensa logo no... Não, se fosse eu lendo aquilo ali, será que eu iria gostar? Se eu não aprovo, então... outro não... Então, se passaram 23 anos. Até que, aí o ano passado, em junho, alguém me procurou com a ideia de escrever um livro que teriam 10 autores. E pediu para me escrever sobre a política e os políticos de Tocantinópolis. E aí, então, eu escrevo assim, era junho do ano passado. Foi aí que eu comecei a ler, procurar todos os autores sobre a história de Tocantinópolis. A minha irmã Rismar começou a juntar livros para mim, eu comecei a ler os autores todos. E foi aí que eu descobri o tesouro. Tesouro que é a história de Tocantinópolis. As guerras que teve aqui. Incríveis desdobramentos. E aí, aconteceu que aquele livro dos 10 autores não foi para frente, não conseguiram reunir esses autores, ela desistiu. E quando foi em setembro, 3 meses, eu terminei as leituras todas. E aí, então, eu resolvi escrever um livro. Tava tudo fresquinho. Tava. Eu resolvi escrever um romance. Transformar a Primeira Guerra de Boa Vista num romance. Levar para a ficção. E em apenas 3 meses, entre setembro e dezembro, eu escrevi o livro todinho. Coloquei ponto final. Sabe, se os outros engancharam e ia para frente, esse aí parece que jorrou assim, de um jeito que... Sabe, parece que o livro não era eu querer escrever um livro sobre X e dar certo, não. Eu escrevo o livro que vem para mim. Esse livro chegou para mim, entende? Parece que a ideia lá do livro dos 10 autores era só para me ver. Um livro que eu tinha que escrever, tá entendendo? E parece que a história está esperando por mim. Tem 130 anos que aconteceu essa guerra. Aqui nós estamos no palco da guerra, sabia? O Perna morava bem aqui, na minha história. Nessa casa da frente aqui, ó. Aqui era onde nós estamos aqui, era a loja do irmão do Leitão, que foi assassinado dentro da loja. Sim. Gente, é porque a gente está na beira-rio, né? A minha casa é na beira-rio. O largo da igreja está bem aqui do lado. A igreja está aqui na mais adiante, nessa mesma rua, que é a casa do Gregório Acácio, o ex-juiz, aliado um em carne com o Leitão. Que foi lá que o Leitão se refugiou no primeiro combate. Nossa, eu estou lembrando da história, ó. Por esses quintais aqui, os jagunços. Se fosse hoje a guerra, nós estávamos no meio da guerra. Nós estávamos no meio da guerra, as balas estariam tinindo nas portas aí, voando. E tem bala, viu? Nossa, tem bala. Pois é, então, foi isso. Foi assim que eu decidi escrever sobre a Guerra de Boa Vista. Né? Aí tem as ruas. Vamos começar então aqui pelas ruas. Tem a rampa, a rola pilão, né? Rola pilão. Eu conversando com o papai, ele disse que a rola pilão é aquela ali. É isso? É isso, aquela ali. Que desce lá do mercado. Atrás do mercado ali. Isso, rola pilão. Muito íngreme. E ele contou a história. Tu sabe qual é a história da rola pilão? Eu ouvi falar que um pilão deixou rolando lá dentro. Foi pra lá dentro do rio, né? Por isso que chama rola pilão. Um pilão de uma senhora que rolou e ficou a rola pilão. Aí aqui é a da rampa, né? Eu chamei de Rua da Rampa. É a rampa... Porque eu realmente não pude saber como era que se chamava isso aí lá no tempo da guerra. Eu chamei de Rua da Rampa. Né? Na hora que eu estava lendo o livro, que aí tem quando eles são capturados, né? Os dois. O juiz e o Perna. Eles são presos, aí chega aquela da federal. E aí eu imaginando aqui, ó. Eles subindo, que eles tinham que subir. A rola pilão. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu subir essa ladeira todinha, amarrados, né? Atrelado um no outro. De frente, um caminhava de frente e o outro de costas. Aí um caía o outro também. E tinham que levantar. E isso debaixo da chibata. Exatamente. Aí e descia rolando na ladeira, igual pilão. Eu vou andando sem nada, a dificuldade para subir, imagina amarrado. E eles tinham que subir e depois caminhar até o fim dessa rua aqui,
A cadeia ficava lá no fim, lá perto daqui de Novembro. Olha, a Rua da Tranca. Que é a Rua da Tranca, essa aqui que nós estamos. Ah, era aqui? Porque a cadeia... A Rua do Orione. A Rua da Tranca. Porque a cadeia ficava lá na esquina, lá do pouquinho de Novembro. Gente, por isso que é da Tranca, tá vendo? Que legal. Rua da Tranca, tá vendo? Nossa, muito bom. E aí eu fiquei, né? Eu disse, gente, agora que eu... Rua da Tranca, que dava com a 15 de novembro. Isso, né? com a 15 de novembro. Muito bem. E aí eu fiz assim, olha só o jeito do livro. Tô vendo aí. Tá todo marcadinho. Todo marcado. Quando eu leio é assim, eu gosto muito disso aqui, tá? Para marcar. E aí então as perguntas, né? Então todos os personagens, eles são fictícios ou apenas o nome? Então não, eles são reais. São reais. São reais. Tá, o juiz Hermeto é real. Sim, Perna. O coronel Leitão. Francisco de Sales Maciel Perna, o Perna é real, o Leitão. O Zé Dias. O Zé Dias, todos são reais. Perfeito. Agora, eles são reais. Agora, na construção da história, nem tudo que eu digo foi exatamente como aconteceu, tá entendendo? Ela é baseada em fatos reais, né? É o mais real possível, mas não é totalmente real, né? Porque eu tava construindo um romance, eu tenho que ajeitar para dar o romance no final, tá entendendo? Sim. Eu tive que romantizar, né? Entendi. Eu tive que escolher mocinhos e bandidos, tá entendendo? Embora nessa luta aí, lá no real mesmo, eu acredito que não teve mocinho. Era todo mundo lutando pelos interesses. Né? Sim, tu fala mesmo. Então, os nomes dos lugares, das fazendas... Olha, é o seguinte, os nomes dos lugares reais. As batalhas na Fazenda Aldeia, na Fazenda Prata. Agora, a batalha da Fazenda Mumbuca, porque o Leitão morava na Mumbuca, na Barra da Mumbuca, isso aí é real. Né? Quando o Leitão morava na Barra da Mumbuca, e a casa dele na cidade era aqui, nessa outra rua aqui, que é a Pedro Ludovico hoje. Aqui. A gente morava lá. Então tem uma batalha muito importante que foi a de Sobradinho, mas eu não achei a batalha de Sobradinho de jeito nenhum aqui na minha cabeça, o ambiente, entendeu? Então eu puxei ela para Barra da Mumbuca. Ah, tá. Eu aproveitei e queimei tudo lá do Leitão. No fim dessa batalha. Né? Eu vi isso também. E aí, Reginaldo, tem algumas... eu gosto muito quando eu estou lendo um livro ver as palavras, aumentar o vocabulário, né? E aí tem uma palavra que tu falou aqui, ó, falava-se muito da professora que não sabia ler nem escrever, da boiada da viúva de Antônio Lopes de Figueiredo, da fazenda Jatobá e do inventário Zine. O que é esse Zine? Olha, isso aí é o nome de uma pessoa. Né? Agora, esse inventário Zine, os autores, os historiadores tratam dele, entendendo? Mas eu não procurei me aprofundar o que foi, porque esse negócio ficou meio desprezado na minha história. Né? Sim. Mas eu coloquei aí para dar a dimensão do tanto de casos de falcatruas do Leitão, tá entendendo? Entendi. Falava assim, desfilar nesses caras que eram os negócios da Barra da Mumbuca, tá entendendo? Então eu fui elencando esses montes de coisa aí das falcatruas dele e chegou no inventáriozinho. Mas sem me aprofundar no que foi o inventáriozinho. Não, sim. Tá entendendo? É porque eu fui mas para dar esse efeito de você saber que tudo era falcatrua que vinha do Leitão, tá entendendo? Perfeito, certo. E aí tinha um cabaré, né? Onde era esse cabaré? Não, olha, é o seguinte, o lugar dos cabarés era à beira do rio, ligado no porto, tá entendendo? Lá perto do porto. Porque é o seguinte, a cidade, ela nasceu aqui onde nós estamos, nesse plano aqui da igreja, tá entendendo? As ruas não começam lá na beira do rio, é um carreirinho, tá entendendo? A rua mesmo mais aberta é mais aqui em cima, tá entendendo? Sim. Então lá na beira-rio ficou mais só um porto e os cabas, porque as raparigas lá, o cabaré não se misturava com a sociedade, não. Sociedade conservadora, muito conservadora da época, tá entendendo? Então eu idealizei o porto, ali mais ou menos onde está o Porto do Limão, onde a balsa para, por ali, e o cabaré ali por perto, tá entendendo? Então o cabaré da Zuleika é real? A Zuleika é real? Olha, a Zuleika existiu aqui em Novanópolis. O cabaré da Zuleika era coisa real. Mas eu acho que foi muito mais recente, entendeu? Ah, tá. Muito mais, era um negócio mais recente, entendeu? Não foi nessa fase, mas eu aproveito, tá entendendo? Tem figuras aí, como o Vapor, por exemplo, que é da minha época, tá entendendo? Sim. Tá entendendo? Mas aí eu para construir a história também. E como eu te falei, eu conversei com o papai sobre, porque o papai também é antigo aqui, né? Aí ele falou desse Vapor, ele disse que ele vendia coisas, né?
na rua. É como está no livro, ele vendia Sim. garrafada, né? É, Ele vendia legal. garrafada. Aí eu gostei também que tu foi assim bem regionalista, quando tu usa a expressão capar o gato, né? É, Aí eu achei interessante sim. esse regionalismo que tu usa. E aí outra coisa aqui, vamos lá. Tem aqui, ó. O certo é fazer justiça. A guerra, se tiver, é consequência inevitável. Isso aqui é uma conversa, né, do juiz, Com a esposa, isso, com a esposa. Aí, ó, o certo é fazer justiça. Que ela pergunta, né, será que o certo é arrumar uma guerra? Aí ele responde, o certo é fazer justiça. A guerra, se tiver, é consequência inevitável. Não podemos morrer de medo do Coronel Leitão. Ele se afastou das guerras do Maranhão e quer fazer guerra aqui. Então temos que enfrentar o homem. Os desmandos dele não podem continuar. Aí eu gostei dessa frase. O povo voltou em teu irmão, foi para fazer a mudança. E aí diz que o Coronel Leitão, ele veio, fala de Balsas. Ele veio de Balsas ou ele era daqui? Não, da região de Grajaú. De Grajaú, isso, da região de Grajaú. E ele era bandido lá? Ele lá era político e fazia as mesmas coisas. Uhum. E aí foi expulso ou ele achou que... Não, chegou um momento que pesou lá para aquilo, porque o Maranhão estava conflagrado nesse tipo de guerra, tá vendo? A política da região funcionava assim, através dessas guerras, tá vendo? Um perseguindo o outro, tá vendo? Sim. Então, a barra pesou lá para ele, e chegou um momento que não deu mais para ele continuar lá. Aí ele migrou para cá. Migrou para cá. E na verdade isso aí virou uma dinâmica. Mais tarde, mais lá na frente, o Leão Leda aconteceu a mesma coisa. Uhum. Pesou para ele lá, não deu mais quando migrou para cá e foi outra guerra. Sim. Que é a segunda. Pois é. Então, aí nessa casa, quando tu diz assim, o povo votou em teu irmão, foi para fazer a mudança. Aí ela responde, eu achei assim, bem da luta da mulher para ser parte da sociedade, não só como uma dona de casa. Que povo, homem, quase ninguém vota. Eu não votei coisa nenhuma. Mulher não vota, pobre não vota, negro não vota. O povo vai sofrer muito com a guerra que nós estamos inventando. Inclusive ela disse, pediu desculpas porque isso era um desabafo, né? É porque é o seguinte, o juiz Hermeto era casado com a irmã do Perna, do Coronel Perna, que era o novo chefe político, que foi inclusive quem indicou, botou Hermeto de juiz. Né? Sim. E eles dois estavam imbuídos dessa ideia de fazer justiça, tá vendo? No meu romance, na minha história, né? Porque eles tinham vindo à República, né? Logo anteriormente nós tínhamos tido o fim da escravidão, né? Então eles estavam imbuídos desse sentimento de mudança, de que ia mudar tudo. E os desmandos do Coronel Leitão não podia continuar, né? E essa conversa aí, que é o primeiro capítulo do livro, é uma conversa que o juiz Hermeto está analisando o processo do caso Gouveia. Né? Sim. E vai colocar em julgamento o caso Gouveia. Né? E esse julgamento vai gerar um conflito com o Leitão. Né? E é o ponto que detona a guerra. Né? Aí esse caso do Gouveia é verdade? Sim, o caso Gouveia foi verdade. Porque esse caso do Gouveia é o seguinte, o Gouveia era vaqueiro na fazenda Cordilheiras. O dono da fazenda morreu. E ele se casou com a viúva, com a velha. Que era uma velha. Poucos dias a velha apareceu morta. Assassinada. Facada. E ele tinha viajado. E aí o Leitão, que era quem mandava na época, acusou ele de ser o assassino. E meteu na cadeia. E fez o inventário, deixou ele de fora. E não tinha outros herdeiros. A fazenda foi a leilão e o Leitão arrematou o preço de banana. Veja aí como é que é a manobra do cara que está no poder para ficar com a fazenda, né? Sem lei, né? Sem lei, porque não tinha. Qualquer pessoa chegava, pegava tudo e levava num cartório. O juiz ele tinha botado o dono do cartório, ele tinha botado tudo, ele botou, então ele fez o que ele queria. Ficou com a fazenda. Aí no caso aí, como agora era o Perna que estava mandando, ia levar o julgamento do Gouveia, aí o que acontece? O Leitão pensou logo, pois agora o Gouveia vai ser absolvido, o leilão vai ser anulado e eu vou perder a fazenda, né? Aí não aceitou o julgamento de jeito nenhum, aí que é o conflito que começa a guerra. Né? E a mulher está ponderando, porque a mulher não queria guerra. Sim. A mulher do Hermeto, ela estava dizendo que esse julgamento ia detonar uma guerra e que o povo é que ia sofrer. Isso, quem ia sofrer era o povo. Ela foi bem foi aí que ela ponderou que
que não tem povo, não vota porra nenhuma, mulher não vota, né? Negro não vota. E ele argumenta, não, mas agora chegou a República, vai mudar tudo e vai chegar o dia que você vai votar. E chegou mesmo, mas demorou muito. Eu preciso chegar ao Getúlio Vargas. Sim. Já lá depois dos anos 30, para poder instituir o voto da mulher, né? Certo, Reginaldo. Aí então entra lá na história, tem um embate, né? Tem um embate na Câmara Municipal. Gostei disso aqui, ó. Infelizmente, meus caros, parece que a nossa Boa Vista herdou os expurgos das guerras dos sertões maranhenses e agora está fadada a enfrentar o mesmo tipo de guerra, a guerra pelo poder, a qualquer custo. Custo esse, meus senhores, que será pago com a vida dos pobres e simples filhos dessa terra, exatamente como aconteceu e ainda continua acontecendo ali no Maranhão, de onde veio o famigerado Carlos Leitão, trazendo toda a sua família e também os seus amigos de rapinagem. Reginaldo, eu coloquei aqui uma questão. Nós temos ainda essas influências que vêm, que chegam, como se fosse uma guerra simbólica. Tu acha que hoje em dia, não só aqui em Tocantinópolis, nós ainda temos essas influências e uma guerra simbólica em relação à política? Eu acho que hoje mudou tudo, né? Na época a gente pensava que isso aí era uma coisa que não tinha fim, né? Que não tinha outro jeito de fazer política, né? Mas hoje mudou tudo, né? O jeito hoje é outro, né? Porque ele que fala muito, ó, poder a qualquer custo. A qualquer custo. Hoje as disputas continuam, mas os meios agora são outros, né? Não é mais O povo usa as redes sociais, não é mais nas armas, né? Hoje melhorou bastante, né? E agora o fato das pessoas virem de fora e influenciar, isso continua, né? Isso continua, também não importa muito, né? Não vindo fazer guerra, tá bom, né? Tocantins, por exemplo, nasceu aí, eu me lembro do dia que o comitê que andava colhendo assinaturas para criar o Estado, eu estudava no Colégio da Orione, aí foi feita a reunião, o presidente do comitê era o Darcy Coelho. A professora Leolália fez uma pergunta, perguntou assim, eu quero saber se quem vai nos governar é gente que come farinha de pulga, como nós, gente que ela queria saber se era nós mesmo ou se vinha outro de fora. Sim. Aí a pessoa que foi escalada para responder, parece que foi o desembargador que responde, saiu elencando o nome de vários governadores de estado que não era do estado, que vieram de outros, né? E no final, o primeiro governador realmente não tinha nascido aqui, que era o Siqueira Campos, e parece que é cearense, né? O segundo, o Avelino, que também não nasceu aqui, e parece que maranhense também, né? Me parece que ele morava em Gurupi, né? É estabelecido em Gurupi, mas eu acho que não nasceu aqui, eu acho que não nasceu aqui também, não. Né? E tem isso também, sim, desculpa te interromper, eu até coloquei aqui, ó, somos todos descendentes do Maranhão? Pois é, e quando você vai ver essa população nossa aqui, quase toda veio do Maranhão mesmo, ou de outros estados do Nordeste. Eu acabei de dizer de onde eu vim, onde eu nasci, né? Aí você vai ver as origens, né? Você tá aqui, você nasceu aqui, mas se você for ver os seus avós, seu pai, é perigoso você achar uns que vieram daí, né? Quer dizer, essa população quase toda, a origem dela é Maranhão, mesmo, e o Nordeste, né? Estamos tão próximos aqui, né? Você fala muito em Porto Franco também, né? Porto Franco é palco importante demais dessa guerra aí, né? Carolina fala muito. Carolina. Filadélfia, Filadélfia. Das cidades que tinha na época, né? Porto Nacional, Pedro Afonso. Sim, exatamente. Aí eu fiquei, gente, chegou até Pedro Afonso isso aqui. Sim, Pedro Afonso. Porque Pedro Afonso, ela era meio ligada a Carolina, tá vendo? Que é essa parte ali que a Carolina ficou pro Maranhão, mas antes isso aí era Goiás, tá vendo? Em algum momento ficou pro Maranhão, né? Olha, outra coisa que eu achei muito interessante é que tu conversa com o leitor. Tem uma parte aqui que tu diz assim, chegava o Salvador que as rezadeiras tanto pediram a Deus, as súplicas do papagaio deram certo. Que aí tem um contexto, né? Já que eu te conto tudo sobre Zé Dias no próximo capítulo. Aí olha só ele conversando com a gente. É porque isso aí aconteceu o seguinte. Aí eu tô introduzindo o Zé Dias na história, né? Sim, e eu coloquei, quem é Zé Dias, gente? Pois é, você ficou querendo saber, bem perdida, né? Foi. É por isso que aí eu converso com o leitor, né? Eu aviso literalmente que vou contar direito quem é o Zé Dias, né?
para você não ficar nessa dúvida, né? Ah, eu coloquei bem aqui, ó. Quem é Zé Dias? Pois é. Pensei em voltar algumas páginas, mas eu tava tão curiosa que aí eu você vê que eu dou a resposta aí, ó. Aham, sim. Tá aqui, ó, montado em seu corcel negro. Aí eu digo que nos próximos capítulos vou contar direitinho, né? Porque eu tô introduzindo o Zé Dias e lá atrás eu tinha dito que o Zé Dias era quem gritava o leilão, e ficava mandando dizer, dê valor, meu povo. Eu já tinha, mais rápido eu já tinha dito que o Zé Dias, e que ele andava envolvido com a guerra pelo sertão, né? Aí agora isso aí foi na primeira batalha, a Batalha da Bumbuca, né? Aí os meus leitores de teste tiveram esse problema. E eles ficaram meio, rapaz, que é Zé Dias saiu? Zé Dias saiu de onde? Porque do nada, no meio da batalha, os pernanistas estavam quase acabados. Parecia que não tinha solução. O coronel Terra tinha engolido até o cigarro. Não tava. Aí de repente apareceu uma nova força, que, arrasadora, que aí era o Zé Dias. Aí o leitor ficou pensando, rapaz, de onde foi que saiu o Zé Dias mesmo? Que história é de Zé Dias? Né? Aí os meus leitores de teste detectaram isso aí, por isso que aí eu adotei essa solução aí, né? de conversar diretamente com o leitor, avisando para ele que no capítulo seguinte eu vou explicar direitinho quem é o Zé Dias. Então os leitores de teste, eles realmente estavam fazendo o trabalho bem feito. Porque eu percebi isso. Eles fizeram muitas observações. Tem um capítulo ali que eles fizeram reescrever todinho. Foi. Porque eu estava enveredando numa direção que não ia ficar muito compatível com o livro. Interessante, como é bom ter os leitores de teste, tem que ter. Tem que ter. Porque você trabalha para o leitor, entendeu? Tudo que você está fazendo é para agradar o leitor. Se não agradar, nada feito. Né? Olha, Reginaldo, tem uma coisa também que eu quero te conversar contigo aqui, que lá no capítulo 35, fala sobre os estupros. Eu li essa parte, é muito forte, e aí a gente já até conversa aqui com as pessoas, que quem tiver algum trauma, né, sobre isso, tiver passado por uma situação assim, é bom ter um pouco de cuidado nessa parte aqui, porque você pode voltar à sua memória coisas que talvez você não quer, né? Mas é assim, ela realmente prende você. Eu fiquei presa nessa parte aqui e eu fiquei assim muito envolvida. Claro que com todo o livro, sério mesmo, eu fiquei, meu Deus do céu, e ele ainda ter a ousadia de dizer que foi em 3 meses isso aqui. Meu Deus, eu fiquei encantada com a tua narrativa, muito encantada mesmo, viu? Porque é uma coisa assim, não é amador. Sério mesmo, para ter o teu segundo livro não é amador. Mas aí a gente volta ao... nós não vamos mais contar, porque já está chegando no final, senão o povo não quer ler, né? Se for igual eu, que se souber o final não lê mais. Só dizer que o livro é maravilhoso, mas mostrar o tanto que a leitura, porque às vezes a gente quer escrever alguma coisa, as pessoas querem escrever assim, mas gente, eu não sei escrever. Quem lê sabe escrever. Sabe? Né? Eu acho que o que a gente mais tem que fazer é ler. Ler. Eu sou mais leitor do que escritor. Sim. Eu passo mais tempo lendo. Hoje mesmo eu estou lendo o livro da professora que eu comprei naquele dia lá. É a minha leitura da vez. Sobre o Padre Josinho. O Padre Josinho, da professora Socorro. Aí depois já está escalado os cordéis do Giano. E aí depois um livro sobre a Boa Vista, que eu não tinha conseguido ainda. E agora o livro chegou para mim. Então é isso, eu sou mais leitor que escritor. Né? Porque a nossa língua, ela é um negócio muito grande, sabe? A língua portuguesa. Você só se familiariza com ela se você trabalhar com ela. E é isso, eu acho que você todo mundo... é muito bom, né? Eu vou dizer uma coisa, a leitura molda as pessoas, né? Porque alguém constrói o conhecimento para você, né? Bota num livro e deixa à disposição. É só você ir lá ler, né? Às vezes uma pessoa passa 6 anos, 7 anos escrevendo, fazendo uma pesquisa, contando um romance, criando uma história e deixa prontinho pra gente, às vezes, em 2 dias, fazer uma leitura, uma semana. Só para você ir lá ler. Alguém teve o trabalho todo dia. Exatamente. Então é isso. E o nosso canal, Reginaldo, explicando aqui um pouco para as pessoas, é sobre isso. É sobre o mundo da leitura, é o mundo da escrita, é incentivar o hábito da leitura, que as pessoas possam sair do senso comum, ficar repetindo aquilo que os outros simplesmente falam.
sem ter conhecimento. Então, falou sobre um assunto, seja ele qual for, vamos ler para poder a gente ter embasamento teórico sobre aquele assunto, para a gente saber defender os nossos pontos de vista, saber colocar no papel, porque o papel aceita tudo, né? Mas quando a gente se embasa, então fica mais uma história melhor e uma história verdadeira. E hoje nós estamos na era das fake news. Então as pessoas simplesmente ouvem e saem repetindo. Então o objetivo do canal é esse, é incentivar a leitura. Por isso eu convido escritores para falar sobre o seu processo de leitura. Para mostrar que quando se escreve um material desse aqui, que é riquíssimo pela história, e contar uma história que é verdadeira, de certo modo, com as suas narrativas ficcionais, a gente fica sabendo do lugar que a gente vive hoje. Eu moro aqui, não sabia que tinha uma guerra nesse aqui, meio. Aqui na onde você está, exatamente na sua casa. Exatamente, palco da guerra. Eu não sabia disso. A gente vive aqui e não tem nem noção. Na verdade, você não conhece o terreno que está pisando. Isso. Quando você conhece, você se torna mais senhor de si, de tudo, sabe? Mais seguro. Mais seguro. As suas noções são maiores, tá entendendo? Você sabe o terreno que está pisando. Né? E ver que toda cidade, todo lugar tem a sua história. E a nossa história, Tocantinópolis, ela é rica. Rica. Muito rica. Muito a gente vê pelo... eu ainda não tinha lido muito sobre a história de Tocantinópolis. Só o que algumas pessoas falam, porque eu não tenho livros, né, aqui na minha casa. Tem que ter nas minhas bibliotecas. Mas isso me instigou a buscar mais sobre a história de Tocantinópolis. Por isso a gente agradece, eu vou agradecer em nome do público, porque eu sei, quem lê o livro, quem conhecer essa história, vai ficar muito agradecido também pela sua dedicação a esse livro aqui. E aí a gente vai terminar aqui, se você quiser dizer mais alguma coisa, incentivar as pessoas a lerem o livro. Sim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque... eu estou falando do livro, né? Estou divulgando o livro, né? E, ao mesmo tempo, eu estou instigando as pessoas a conhecerem sobre a nossa cidade, né? E a nossa região, né? Essa história tem tudo a ver com a região toda. A guerra impactou a região toda. Tocantinópolis era o centro comercial e cultural, a antiga Boa Vista. Né? Nós perdemos isso, né? Essa liderança. Mas o nosso passado é muito importante. E a gente não valoriza isso, nós não temos nada. Aliás, Tocantinópolis tem na minha visão, tem um potencial turístico. Pelas suas águas, né, as suas praias, os seus balneários, né? E tem também esse lado histórico aí, que se tivesse sido preservado, valorizado de alguma forma, é um tipo de turismo também, né? Nós temos vocação para isso. Da mesma forma como temos vocação para a educação também, né? Que atrai pessoas, sempre atraiu, desde o começo até hoje, né? Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade. Tenho certeza absoluta que esse livro ele vai ser lido durante muito tempo pelas pessoas de Tocantinópolis. E aí, Reginaldo, conta aí, então, como que as pessoas podem adquirir o livro? Olha, se você estiver em Tocantinópolis, pode adquirir diretamente comigo. Lá na minha residência, na Travessa do Ouro, número 52, ou no supermercado Salles, na Praça do Dores. Ah, tá. A gente vai deixar os endereços. Neste caso, é bom que você já leve autografado, tira uma foto com o autor, né? Agora, se você estiver em outro lugar do Brasil ou do mundo, o livro está à venda em todas as grandes plataformas de venda. Está na Amazon, está na Americanas, está na Magalu, Mercado Livre, em todos. Não tá, qualquer um que você pesquisar, você botar no Google General do Sertão, olha, você já acha na mesma hora os caminhos para comprar o livro em qualquer lugar aí. Muito bem, muito legal. Não é por falta de oportunidade. Não é falta. Só lê se não quiser. Se quiser ler, tem. E que se não puder comprar, pede emprestado. Né? Pede emprestado. Pede emprestado, porque muita gente já vai ter. Muita gente, já estou vendendo bem aqui na Naval. Que legal, maravilha. Eu estou muito feliz pela conversa, foi uma conversa muito boa. Hoje eu aprendi muito sobre Tocantinópolis, um pouco sobre o Reginaldo também, um escritor assim notável. E fica aí a nossa dica para o livro, para outros, que a gente vai mostrar aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem e comentem mesmo o que vocês acharam da história do Reginaldo, se você já leu o livro, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui hoje com a gente.